Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é Tyler do Círculo Vazio. Eu gostaria de falar com vocês sobre um termo. Na verdade, ele é um substantivo feminino na classe gramatical portuguesa. A sua denotação do termo impotência é a falta de poder, a falta de potência, a falta de força, a falta de energia, a qualidade de quem não tem possibilidade de fazer algo. Ou seja, então uma impossibilidade física, moral, mental ou espiritual. E para alguns, infelizmente, quando você fala o termo de impotência, logo caracterizam com libido, desejo sexual, traz memórias recentes que deveriam estar guardadas na amnésia de memória recente, ou seja, guardadas na perda da memória completamente, em uma nuvem de dados com criptografia, com uma chave esquecida. Mas conseguem trazer essa chave descriptografada e trazer essa memória, mesmo que estiver com um problema de memória, de perda de memória recente, amnésia recente, e trazem para a questão da libido, do desejo e da cópula, seja heterossexual, homossexual, homoafetiva ou de qualquer tipo das classificações, denominações da orientação e predisposição sexual humana. A dificuldade de, querendo ser mais exato, de manter o seu pau ereto ou de lubrificar a sua vagina. Normalmente de manter o seu pau ereto, mas lubrificar a sua vagina, com todo respeito, é uma coisa que existem outras remediações muito mais fáceis do que você manter o seu pau ereto, né, quando você tem uma disfunção erétil, seja ela vascular, né, seja ela ainda apenas psicológica, né, ou seja conjugada dessas duas hipóteses, ou seja alguma coisa ainda traumática também. Mas esse não é um assunto que nós vamos falar também de sexualidade e de impotência, né, nesse vídeo. Então a gente não tem que adentrar muito nesse assunto, não. Mas obviamente para tudo tem remédio. Você tem injeções de Caverject, você tem próteses, você tem comprimidos como da Sildenafila, sem fazer propaganda alguma, falando do genérico, fazendo propaganda do genérico, infelizmente. E então, como falei também, para impotência feminina, para falta de libido, quer dizer, para falta de lubrificação, talvez tenha libido, mas não tenha lubrificação, para falta do orgasmo feminino, você também tem situações e pormenores, seja para questão psicológica ou questões fisiológicas, que a ciência estuda e tem remediações para isso. Não vamos tocar nesse assunto, vamos falar apenas de impotência. A impotência, ao nosso ver, considerada como um substantivo, considerada para muitas pessoas como algo negativo, como algo destrutivo, algo que não possa gerar nenhum tipo de ação, é, na verdade, na nossa visão, algo grandioso, algo que deve ser considerado como um valor em si. Não somente um valor, não um atributo para uma pessoa, que seria uma qualidade, ou no caso aqui um substantivo, né, derivado desse substantivo, uma qualidade, não um atributo, não simplesmente um valor, não simplesmente um princípio, talvez a ser seguido, mas sim uma grandeza. Pois a impotência há em todas as searas da nossa vida, em que somos protagonistas coadjuvantes, seja na seara comunitária, na seara social, na seara íntima, na seara individual, familiar, profissional, na seara de figura pública ou figura privada.
dos nossos procedimentos, das nossas metodologias, nossos atos, nossas rotinas e hábitos, já pré-determinados pela nosso nível de consciência ou inconsciência, do que nós agregamos através dos nossos filtros sensoriais. Ao você se ver impotente numa situação, isso deve ser visto como uma grandeza. Não um sentimento de grandeza, de nobilidade, nobilitário da sua parte. Não somente como um valor, um princípio a ser seguido. Mas a impotência, ela pode ser conjugada ou anexada também à abstração. Ela pode ser um instrumento para a abstração, para o desapego. Quando você é impotente, você se diz impotente, você esquece a necessidade de controle do nexo causal com a consequência do que você faz. Você perde a necessidade de controle do nexo causal com a consequência do que você faz. Eu não estou me repetindo, pois sou um idiota completo. Embora isso não impeça que eu seja um idiota também. Mas estou me repetindo para que isso fique bem claro, fique bem objetivo. Você perde a necessidade do resultado. Você perde a previsibilidade do resultado que você almeja. Você não simplesmente acredita que o resultado será diverso, mas você é uma possibilidade com essa ferramenta de você não esperar resultado algum de sua ação ou omissão. Não quer dizer que você não tenha tomado algum tipo de atitude, algum tipo de pensamento, mas ela vai gerar em você algo muito interessante. A impotência externa, ela gera uma potência interna, que é o desapego e a abstração. Essa ferramenta, se bem sopesada, se reorientada e conscientizada, é muito importante e fundamental na vida, pois ela gera em você resiliência à dor. Ela gera em você a habilidade de flexibilidade, de adaptabilidade. Lembrou? Os mais adaptáveis são os que sobrevivem e passam seus genes para a próxima geração. A adaptabilidade é algo a ser dispersado com muitas outras coisas na nossa essência para todos. Então, adaptabilidade, flexibilidade gera também a falta de expectativa, a falta do apego à expectativa, da necessidade de controle, do sofrimento, do ódio causado por esse tipo de situação, pois você já não considera potente para tanto. Os sentimentos mais baixos tendem, quando você tem uma consciência, digamos, de uma certa impotência, no sentido que eu estou falando, a serem sublimados. Você fica resiliente, você fica adaptável, você fica flexível, você ajuda a ter mais consciência das coisas, você fica mais criativo, você muda o foco, você alterna a estrutura de pensamento, alterna a forma de pensamento, alterna a forma de raciocínio, alterna a sua metodologia para o que você vai fazer ou não vai fazer. Você fica em paz, sereno, você compreende. A compreensão pode trazer para você até um amor. E o mais importante, o desapego, a abstração e a possibilidade de mutabilidade, de indefinibilidade das suas ações ficam exponenciadas, que são características, grandezas fundamentais na minha visão. E você gera, dentro do seu desejo, da sua vontade, do seu pensamento, uma possibilidade muito mais concreta
que ele se realize pela falta do apego ao controle da necessidade que ele ocorra como você deseja, ou até do que ele realmente ocorra, porque você não está pensando que ele vai ocorrer, mas não está pensando nada, apenas está fazendo e fazendo tranquilamente. A impotência também, ela ajuda você a viver no presente, não viver no passado e nem no futuro. Nós somos seres tridimensionais que conhecemos uma quarta dimensão, mas que por mais que nos preparamos, não podemos ir nem muito para frente e nem ficar muito preso ou atrás às situações precedentes. Nossa realidade ela fica muito curta, muito enxugada, por mais consciência e parcial onisciência que tenhamos dos fatores que integram ou estão interligados ou se comunicam no cenário ou contexto onde a gente se encontra. Previsibilidade geralmente muito pequena dos acontecimentos. Ela faz você viver no presente. Então vamos dar um salve à impotência. Vamos entender ela, às vezes, mal compreendida, como algo que nos qualifica, nos valora, nos dá princípios, nos metodiza e ajuda a gente a chegar a grandezas muito maiores de evolução e expansão, desenvolvimento acima da independência. Um grande abraço para todos. Eu sou o Tyler do Círculo Vazio. Agradeço a todos que essa é uma semana de página, uma semana de YouTube. Quero que todos fiquem na paz. Fiquem em casa, mas nem tanto. Saiam quando for necessário, mas com todos os cuidados para evitar, seja a propagação, se você for assintomático, seja contágio. E se você for assintomático também, se tiver que fazer exames mais cedo, mais tarde, por algum outro motivo, uma comorbidade, faça o tratamento correto. Pois o mais importante é a sua vida. Com a sua vida e com uma consciência plena, com o nosso suporte físico bom, a gente pode ter uma consciência mais plena, uma consciência mais desenvolvida. Tudo o resto nos é acrescentado, como disse Jesus Cristo. Primeiro o reino dos céus, primeiro o reino espiritual, o reino astral, o reino mental. A gente precisa de um bom suporte físico às vezes para isso, não teremos muita dificuldade. O resto dessas cadeias de necessidade, essas 5 ou 6 cadeias de necessidades mais basais que a gente ainda vive, em 2000 anos vivendo isso, nos será acrescentado. E serão apenas um meio por um fim maior. Não serão mais um fim em si, que o fim em si delas são prazeres supérfluos e apenas distração. Um grande abraço, fiquem na paz.